Olá, alunos de análise de balanço, tudo bem? Então, hoje nós teremos uma aula gravada, né, onde nós vamos falar um pouco sobre a importância, então, de se fazer análise das demonstrações contábeis. Este é o tópico da aula de hoje. Por quê? Porque ela é o pontapé inicial para o trabalho que vocês farão ao longo deste semestre. Quem perdeu a primeira aula, por favor, dá uma olhadinha na gravação anterior, que está disponível aqui no Moodle, para vocês não ficarem perdidos com relação à organização dos grupos, o que é que vocês têm que fazer, beleza? Por quê? Porque agora, né, neste momento, vocês têm que estar com os grupos prontos, montados. Então, para isso, tem um fórum aqui em cima também no Moodle para vocês colocarem os grupos de vocês. Então, vocês têm que estar com os grupos prontos, montados para o trabalho final, para o trabalho que a gente vai fazer ao longo do semestre. Além disso, vocês têm que dar uma revisada em contabilidade. Então, na aula de hoje, eu vou falar um pouco sobre a importância das demonstrações contábeis. Eu vou explicar também a primeira parte da entrega do trabalho de vocês. Vocês vão fazer, vocês vão ter o espaço para fazer na próxima aula. E depois, se vocês quiserem revisar mais sobre as demonstrações contábeis, vocês vão ter aqui dentro dessa aula também vários vídeos e vocês podem procurar no meu canal outros que resgatam conceitos de contabilidade. Vocês vão precisar basicamente para a primeira parte, né, depois que vocês iniciarem o trabalho, compreender o que é balanço, o que é DRE e qual a diferença de cada uma dessas demonstrações contábeis, o que elas representam. Basicamente, assim, o que vocês precisam fazer no início do trabalho, beleza? Então, assim, mas agora, para a primeira parte do trabalho de vocês, o que vocês farão? Vocês vão buscar uma empresa, tá? Então, preciso que vocês coloquem lá, quem já buscou a empresa, o nome da empresa que vocês buscaram, por quê? Porque essa empresa não pode se repetir ao longo das duplas, dos trios, né, da nossa disciplina. Então, vocês vão buscar uma empresa, vocês vão resgatar o histórico dessa empresa, que vocês podem pesquisar na internet, onde vocês acharem melhor, e vão pôr no trabalho de vocês o histórico dessa empresa, e vocês já vão passar, eu já digo para vocês passarem ou para o Excel ou para dentro do Word do trabalho de vocês, o balanço e o DRE de pelo menos 2 períodos da empresa que vocês escolheram, porque estes serão os materiais que vocês usarão para análise. Então, vocês têm a aula de hoje, que vocês vão estudar para vocês resgatarem alguma coisa dos elementos que são necessários para vocês organizarem o trabalho depois. Na semana que vem, vocês não têm aula, é um período livre para vocês montarem esse trabalho. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me chamar, tá bem? Ah, essa empresa, esse é o balanço, esse é o período, enfim, me chamem que eu ajudo vocês a organizar, tá? Então, semana que vem a aula é para isso. Depois a gente volta com uma nova aula síncrona para falar, então, da primeira parte de análise do trabalho, da análise visual do DRE e o que é o balanço e o DRE dentro das demonstrações. Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida, vocês me chamem. Então, tá. Então, vamos iniciar agora com análise de balanço, beleza? Qual é a importância da análise das demonstrações contábeis? Bom, analisar demonstrações contábeis de uma organização é tarefa não só da administração financeira ou dos contadores dessa organização, é uma tarefa, sobretudo, da gestão. Por quê? Porque a gente precisa compreender como está a saúde financeira dessa organização. Ela tem grana? Ela não tem grana? Ela tem condições de sobreviver ao longo de um determinado período? Ela não está em condições. Isso é o que a saúde financeira da empresa vai te responder, né? Vai dizer. Então, ele vai oferecer insights que são muito importantes e valiosos para que os gestores tomem decisões. Então, é para isso que serve a análise das demonstrações contábeis. Então, assim, os principais motivos para se fazer essa análise a gente vai falar um pouquinho na aula de hoje. Então,
Primeiro motivo, que eu acho que é o mais importante de todos, é a avaliação de desempenho financeiro. E bem por isso que vocês vão pegar um balanço de um determinado período, que é, por exemplo, 2011, e o balanço de 2012, o balanço, o DRE de 2011 e o DRE de 2012, no caso 2021, 22, 22, 23. 23 não dá, porque nós estamos ainda em 2023 e vocês vão ter um balanço parcial, e aí vocês têm que comparar a mesma coisa. Aliás, essa é uma questão bem importante, prestem atenção na hora de coletar o balanço e o DRE, para que vocês peguem eles do mesmo período. Então, peguem o balanço do período de 2021 e o balanço do período de 2022, ou do trimestre de 2023 e do primeiro trimestre de 2022, para vocês compararem a mesma coisa. As demonstrações, então, como balanço, DRE e fluxo de caixa, dão essa visão mais abrangente do desempenho financeiro da organização ao longo de um tempo. E isso vai permitir avaliar se ela vai estar crescendo, gerando lucros consistentes e se mantendo em uma posição financeira confortável e saudável. E a gente vai verificar isso, vai entender isso, né, ao longo dessa disciplina, né, que chama análise de balanço. Então, a gente vai entender como é que a gente faz isso na prática. Tomada de decisão gerencial. Bem, a partir da perspectiva que nós temos uma análise financeira das contas, né, do quanto estão saudáveis ou não as contas de uma empresa, a gente consegue tomar decisão, porque a gente não pode tomar decisão sem estar pautado por análise de dados. Então, a análise das demonstrações vai ajudar o gestor a tomar decisões informadas sobre alocação de recursos, sobre investimento, sobre expansão, sobre redução de custos, vai fornecer dados que são concretos para embasar e escolher estratégias que a organização pretende fazer, seja para a operação da empresa, para o que for. A escolha das estratégias vai depender dessa tomada de decisão gerencial, que depende do que? Depende dos dados que são fornecidos. Então, avaliar a liquidez e solvência. Depois, lá no final, vocês vão verificar isso, porque é um dos indicadores que a gente vai fazer de liquidez e solvência. Então, através da análise das demonstrações contábeis, é possível determinar a liquidez da empresa, ou seja, a capacidade que ela tem de cumprir suas obrigações a curto prazo. Eu tenho caixa para pagar minhas dívidas, isso é liquidez. E solvência, a capacidade de honrar as dívidas com curto prazo, no longo prazo, ou seja, eu tenho capacidade de quitar todos os financiamentos, os investimentos de futuro que eu disse, né, que eu me propus a fazer, que eu assinei contrato. Então, serve para isso. A gente avalia tanto a liquidez quanto a solvência das organizações. Atração de investidores e credores. Então, investidores e credores, eles vão utilizar as demonstrações contábeis para avaliar a viabilidade financeira da organização. Uma análise positiva pode atrair investidores, assim como uma análise negativa pode fazer com que eles fujam da organização. Mas se você tem uma análise positiva que possa atrair investidores em potencial, é sinal de que a gente está sendo transparente com relação a como a empresa está indo, né? Então, assim, é bem bacana que isso aconteça de verdade. Por isso é importante a análise das demonstrações. Também para se planejar, com base nas análises que são feitas, na análise das demonstrações contábeis, é que você pode elaborar de verdade planos financeiros e orçamentos que são mais realistas e alinhados com a situação financeira da empresa. Isso vai ajudar a empresa a definir metas alcançáveis e monitorar os processos que estão acontecendo dentro da organização, porque então ela vai saber se o plano que ela fez lá no passado está funcionando agora e se a perspectiva de plano lá de futuro pode funcionar ou não, se ela tem que mudar o caminho, a rota, o direcionador para onde ela está indo. Identificação de tendências e padrões. Então, a análise de dados históricos vai identificar
tendências de crescimento, sazonalidade, flutuação de receitas e despesas, mudanças em padrões financeiros. E, além disso, com relação às informações que são organizadas para a previsão, né, para a organização desse planejamento. Então, assim, tu vai identificar dentro da organização qual é o padrão dela, tanto o padrão de gastos, onde ela gasta, quanto o padrão de investimentos. E aí você vai poder organizar melhor dentro da tua própria empresa quais são as prioridades que ela dá, para onde vai o dinheiro, né? Por exemplo, é o que a gente vai fazer em seguida na aula de análise visual. Uma empresa que tem lá do total de gastos um montante maior para funcionários, a gente percebe que ela precisa mais de pessoas cumprindo, né, para cumprir a missão da empresa. O que isso impacta na empresa? Significa que ela está valorizando? Significa que ela tem gente demais, né? É uma análise que você faz só visualizando aquele dado. E é para isso, né, que serve a bagagem que você tem como administrador, né? Todas as correlações que você faz relacionada a isso e também as vantagens de você saber fazer análise financeira. Então, avaliação da eficiência operacional. As demonstrações contábeis, elas permitem analisar a eficiência operacional da empresa e vão identificar as áreas onde os custos podem ser reduzidos e os processos otimizados, melhorando assim a rentabilidade gerencial da organização. Isso eu acho que é um dos focos, né, dos pontos principais, porque você vai analisar o quanto você está sendo eficiente com os recursos, porque você vai ter ali o quanto você gasta de recurso, né, do valor total para cada uma das ações da empresa e se esse gasto ele está valendo a pena com relação ao que ele está gerando de valor, né, para aquela organização. Além disso, você verifica o cumprimento de requisitos legais e normativos, porque então você verifica lá dentro do balanço se a empresa está seguindo as normas, né? As informações financeiras que são divulgadas, elas são divulgadas depois de passarem por um sistema de auditoria, né? Então, ela, em certa forma, está certificada. A análise da demonstração vai ser fundamental para garantir que a empresa esteja em conformidade, então, com esses requisitos normativos, com a norma dela. E também o acompanhamento do fluxo de caixa. O acompanhamento do fluxo de caixa, ele vai se dar por meio das demonstrações contábeis. O fluxo de caixa vai nos dizer exatamente como é que o dinheiro está sendo gerado ao longo do tempo e para onde é que ele está indo. Vai ajudar também a entender problemas de liquidez dentro da empresa, menos de solvência e mais de liquidez. E por fim, não menos importante, a própria transparência e prestação de contas. Se você tem um acesso fácil aos dados de uma empresa, né, se você tem menos problemas com prestação de contas. Então, você está sendo transparente com relação a fornecedores, funcionários e todos os usuários das informações contábeis, porque você está gerando dados, né, para eles que se tornam informação relevante para as decisões deles. Tanto aqueles que querem investir dentro dessa empresa, que têm interesse em fazer investimentos, quanto aqueles que estão em dúvida com relação ao investimento que eles já têm ali dentro. Né? Então, por isso é super importante fazer análise de demonstrações contábeis. É útil para quê essa disciplina? Bem, essa disciplina é útil pessoalmente para vocês, né? Porque vocês vão aprender de uma forma fácil, simples, a como analisar dados, né? Que vocês podem usar em qualquer balanço EDRE de qualquer empresa. É também importante porque vocês serão sempre gestores, mesmo que não da área de finanças, e vocês sempre vão ter que ter um olhar dentro da gestão que também é de custos, de finanças e de gerência, porque vocês vão ter que indicar a relevância das decisões de vocês também através de dados numéricos, e é isso que vocês vão aprender nessa disciplina, que vocês precisam, né, provar também através dos números que o gasto é relevante ou é importante.
também pessoalmente para vocês, porque vocês podem fazer essa análise para decidir aplicar dinheiro em ações, né? Alguma coisa desse tipo. E vocês podem, né? É possível, porque vocês aprendendo ao longo dessa disciplina a analisar demonstrações contábeis, vocês levam um aprendizado com vocês para sempre. Vocês sempre terão esse aprendizado dentro das organizações e vocês sempre terão com vocês esse aprendizado. Por isso ele é bem possível, tá bem? Então tá, aqui algumas razões, né, da importância de se fazer análise das demonstrações contábeis. De novo, retomando, né, o que eu já falei, também vejam os vídeos aqui que vão falar para vocês sobre cada uma das demonstrações contábeis, principalmente balanço e DRE. Formem os duplas, os trios e coloquem aqui no fórum de cima quais são as duplas e trios de vocês. Assistam o filme da Enroll que a gente falou na aula passada. Não lembro se eu coloquei, vou dar uma revisada, está aqui em cima também, que é bem bacana para entender as demonstrações contábeis ou o que acontece quando elas não são bem feitas, mal feitas, enfim. E coloquem ali no fórum também a escolha da empresa de vocês, porque a gente não vai repetir empresa. Lembrem que vocês têm que fazer isso antes da próxima aula síncrona, né? Porque na próxima aula a gente tem um espaço onde vocês não têm aula nem síncrona nem assíncrona, é para fazer o trabalho, e depois disso nós temos um momento onde nós vamos então falar sobre as escolhas das empresas de vocês e já trazer os balanços e DREs para análise. Lembrem de escolher 2 períodos pelo menos para análise e organizar bem a estrutura do trabalho de vocês já com cara de trabalho que vocês vão entregar no final, porque é uma parte dele, né? Vocês vão fazendo parte a parte ao longo do semestre. Tá bem, pessoal? Acho que é isso, então. Muito obrigada. Estudem, tenham uma boa semana. Uma semana que vem, uma ótima semana de estudos. Não esqueçam de colocar, de acompanhar no Moodle a disciplina, tá? Beijos e até a próxima.